Bom dia, quarta-feira, 2 de novembro, ele morreu por nós. Qual a importância da morte de Jesus para o cristão, para o cristianismo? Bem, através da morte de Jesus, nós recebemos o perdão dos nossos pecados. Jesus pagou o preço dos nossos pecados ao morrer na cruz. João apresentou a Jesus aos seus discípulos dizendo: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. João estava dizendo para os discípulos, João Batista estava dizendo para os discípulos que Jesus ele era o cumprimento, ele era aquele para quem os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam. Cada vez que um pecador oferecia um cordeiro em sacrifício para pedir perdão a Deus pelos seus pecados, ele estava, na verdade, exercendo fé no Messias que viria. Porque os sacrifícios que eles ofereciam não podiam pagar os seus pecados. O cordeiro que morria, aquele animalzinho, não tinha, o seu sangue não tinha capacidade de apagar e de limpar os nossos pecados. O sangue daquele animal, aquele animalzinho que morria, apontava para o verdadeiro Cordeiro de Deus que viria. João capítulo 3, versículo 16, fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só que em Hebreus capítulo 9, 14, fala que foi o próprio Jesus também que se entregou. O que fez com que Jesus se entregasse? O que a cruz representou e representa para nós? Bem, Martinho Lutero escreveu uma coisa maravilhosa. Olha o que ele disse. A cruz foi o altar no qual Cristo, consumido pelo fogo do amor sem limites, que ardia em seu coração, apresentou o sacrifício vivo, santo, de seu corpo e de seu sangue ao Pai, com fervorosa intercessão, alto clamor e lágrimas ardentes e angustiantes. Martinho Lutero, portanto, fala que a cruz foi um altar, uma espécie de um altar, no qual Jesus entregou o seu corpo para ser queimado, só que no fogo do amor que ardia no seu coração. Foi Jesus quem se entregou. E mais, o sacrifício de Jesus só foi preciso ser feito uma vez. Enquanto daqueles animaizinhos eram feitos várias vezes, o de Jesus só precisou ser feito uma vez. E é um sacrifício eterno, porque ele não perde o seu valor salvífico de maneira nenhuma, por mais que o tempo passe. Na verdade, no livro A Ciência do Bom Viver, a autora Ellen White ela fala que se houvesse apenas uma alma nesse mundo pela qual Jesus precisasse morrer, ele viria morrer para salvar aquela única alma. Isso quer dizer que o sacrifício de Cristo na cruz, ele tem um valor individual para cada um de nós. Eu posso olhar para a cruz e dizer, olha, aquele que morreu na cruz ali, morreu por mim, pelos meus pecados. Não é pelos nossos pecados, mas por mim, pelos meus pecados. O sacrifício de Cristo é pessoal. Ele morreu por mim. Ele me ama. Essa é a certeza que eu e você podemos ter. Aliás, a gente pode ler João capítulo 3, versículo 16, não na figura assim, da forma generalizada como normalmente o verso se apresenta. Mas nós podemos ler o João capítulo 3,16 de forma individualizada. Ao invés de falar nós podemos dizer, porque Deus amou o mundo, ou melhor, Deus amou o Amaro de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que se o Amaro crer, ele não pereça, mas tenha a vida eterna. Coloque o seu nome em lugar de Amaro, em lugar de mundo, em lugar de todo aquele, e você vai ver que o sacrifício de Jesus, ele é para nós, ele é pessoal, ele é intransferível, ele é salvífico. Um abraço forte, até mais, tchau, tchau.